aí, galera desenrolada, estamos continuando o módulo de ligações químicas, falando de polaridade, e nós vamos fazer uma relação agora entre a polaridade e a solubilidade, tá? Essa é uma relação importantíssima quando a gente faz o estudo de ligações químicas, especificamente nessa parte de polaridade das moléculas. E aí você vai lembrar de uma regra, que é uma regra empírica, mas é uma regra importantíssima que funciona muito bem, que é a regra do semelhante dissolve semelhante. Entenda que essa semelhança é com relação à polaridade, tá? Ou seja, quando a substância for uma substância polar, ela vai ser solúvel em um solvente polar. Quando a substância for uma substância apolar, ela vai ser solúvel em um solvente apolar. Todos lembram que o solvente universal é a água. E todos lembram também que a água é uma substância polar. Ou seja, todas as substâncias que são polares são solúveis em água pela regra do semelhante dissolve semelhante. E as substâncias que são apolares, portanto, elas serão insolúveis em água. Evidentemente que a gente pode ter algumas particularidades. No estudo da química orgânica, aparecem alguns casos de substâncias que são polares e apolares ao mesmo tempo. E aí o caso melhor é o caso do sabão, tá? Se a gente olhar a estrutura do sabão, a gente vai observar que o sabão, ó, tem uma cadeia carbônica grande. Essa cadeia carbônica grande acaba fazendo com que essa parte do sabão aqui seja apolar. Em química orgânica, quanto maior a cadeia carbônica, maior a apolaridade. Entretanto, essa extremidade aqui do sabão, inclusive com uma ligação iônica aqui, ó, entre o oxigênio, que é um ametal, e o sódio, que é o metal, essa extremidade do sabão, ela é polar. Professor Felipe Custódio, quer dizer que uma substância pode ser polar e apolar ao mesmo tempo? Pode. Em química orgânica, isso é uma particularidade que vai aparecer em alguns casos. Essas substâncias que são polares e apolares ao mesmo tempo, elas são chamadas de substâncias anfifílicas ou ainda substâncias anfipáticas. Agora, por que o sabão tem que ter essa particularidade? Porque perceba, você está com a mão gordurosa. Aí vai, joga sabão. Beleza, como o sabão é apolar, ele consegue dissolver a gordura. Por outro lado, o sabão tem que ser solúvel em água, gente. Porque se você tiver com a mão gordurosa, joga sabão, beleza, o sabão dissolveu, joga água, a água não dissolve o sabão, você vai ficar com a mão toda ensaboada. E aí, vai resolver o problema? Não vai. Então, o sabão ele tem que ter uma parte apolar, que é essa cadeia carbônica grande, para garantir com que ele consiga dissolver principalmente óleos e gorduras. Esse é o objetivo dessa parte apolar do sabão. Já a parte polar do sabão é para garantir que ele seja solúvel em quê? Em água. Já que a regra é semelhante, dissolve semelhante. Então o sabão apresenta essa particularidade de ter uma parte apolar para conseguir dissolver óleos e gorduras, e também tem uma parte polar para conseguir com que o sabão seja solúvel em água. Essa é uma particularidade do sabão, mas também vai ser uma particularidade do detergente. O comportamento do detergente é semelhante ao comportamento do sabão. Se a gente olhar a estrutura aqui de um do detergente, ó, por exemplo, a gente vai ver que ele tem uma cadeia carbônica ó, grande, né, incluindo aqui também a estrutura do anel benzênico. Isso aqui é a parte apolar do detergente. Lembrando que semelhante dissolve semelhante, então a parte apolar aqui é para solubilizar principalmente óleos e gorduras, que também são apolares. Mas lá na extremidade do detergente, ó, vai ter uma parte polar, para garantir com que o detergente seja solúvel em água. Então, algumas substâncias podem ter comportamento de polar e apolar ao mesmo tempo, tá? Voltando para a estrutura do sabão, o sabão vai ter uma limitação. Existe uma água que a gente classifica como água dura. Professor, água dura é o gelo? Não, infeliz. Água dura não é o gelo. Água dura é uma água que tem altas concentrações de cálcio e magnésio. Por que é ruim para o sabão essa água dura? Porque na hora que eu coloco o sabão na água dura, esse cálcio e esse magnésio, eles substituem o sódio.
E na hora que ocorre a substituição desse cálcio e desse magnésio, em relação ao sódio, o sabão se torna insolúvel em água, forma um sal de um metal alcalino terroso, e esses sais de metais alcalinos terrosos são insolúveis em água. Se o sabão deixa de ser insolúvel em água, ele perde uma das suas principais características. Professor, na minha casa, eu tenho que ter preocupação com essa água dura? Tem não, porque lá na estação de tratamento de água já é feita a medida dessa concentração de cálcio e magnésio. E lá já é eliminado esse cálcio e esse magnésio que podem estar em excesso, tá? Outra coisa legal é se você lembrar do seu celular. Olha a propaganda, ó, funcionou bem, né? Professor, já existe celular à prova de água? Existe. E pelo que a gente viu na aula de hoje, dá para entender. Hoje eles colocam na camada dessa parte externa do celular uma substância de características apolares. Aí na hora que o celular cai na água, o apolar não interage com a água que é polar. Se não existe interação, essa camada apolar acaba funcionando como uma camada protetora. E aí o seu celular cai na água e ele continua funcionando normalmente. Porque você tem que lembrar da regra do semelhante dissolve semelhante. Ok, galera? Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro.